Olá e bem-vinda, bem-vindo! Hoje a gente vai fazer uma viagem para um lugar que, olha, a gente acha que conhece muito bem, a nossa própria mente. Mas e se eu dissesse que dentro da nossa cabeça moram dois personagens assim, bem diferentes? Um é tipo um super-herói de ação, super rápido, intuitivo, resolve 99% das coisas no piloto automático. O outro, é mais um detetive analítico, cuidadoso, que checa tudo, mas que também é incrivelmente preguiçoso e prefere ficar no sofá sempre que pode. É uma metáfora perfeita. E a nossa fonte para essa investigação toda é o trabalho fascinante do psicólogo Daniel Kahneman. Ele foi um vencedor do Prêmio Nobel de Economia e a gente vai se basear muito no livro dele, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. A nossa missão aqui, eu acho, é usar essa ideia dos dois sistemas para entender por que a gente toma as decisões que toma e por que às vezes a gente confia cegamente em certas ideias. E o mais intrigante, como a nossa mente pode ser tão brilhante e ao mesmo tempo tão falha. Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar, acho que a gente precisa de exemplos concretos para conhecer esses dois personagens. O livro começa com um bem simples. Imagina que eu te mostro a foto de uma mulher com uma expressão de fúria no rosto. O que acontece na mente? Bom, a reação é imediata e complexa. Você não só vê a raiva, você quase sente. Você entende o contexto, talvez imagine o tom de voz dela, sabe? Antecipa palavras duras, e tudo isso acontece numa fração de segundo, sem nenhum esforço consciente. Exato, é instantâneo. Agora, vamos para um segundo cenário. E se eu pedisse para calcular de cabeça? 17 vezes 24. Aí a coisa muda. Muda completamente. A mente reconhece a tarefa, a gente sabe que tem habilidade para resolver, mas a resposta não aparece do nada. Dá para sentir o esforço mental, as pupilas dilatam, a gente precisa se concentrar. Precisa de silêncio. Exato. É um trabalho pesado. E é exatamente aí que o Kahneman dá nome aos bois. Essa reação instantânea à foto da mulher, ele chama de Sistema 1. É o nosso piloto automático. Rápido, intuitivo, emocional. Tá sempre ligado. Já o esforço para fazer a conta de multiplicação, esse é o Sistema 2. É o nosso lado racional, deliberado, que exige atenção e energia. É aquela voz na cabeça que pensa, ok, preciso resolver isso. E é importante dizer o que ele mesmo frisa, né? Não é que existem duas pessoinhas no cérebro. São só nomes, uma metáfora útil para a gente falar sobre esses dois modos de processar as coisas. E qual é a relação entre eles? Esse é o ponto central. O sistema 1 está o tempo todo gerando sugestões para o sistema 2. Impressões, intuições, sentimentos. E se o sistema 2 aprova, essas sugestões viram crenças, viram ações. O problema é que o sistema 2 é, por natureza, um poupador de energia. Ele é preguiçoso. Preguiçoso é pouco. Tem um quebra-cabeça clássico no livro que mostra isso de um jeito brilhante. Eu confesso que caí nele na primeira vez que li. Vamos ver como quem nos ouve se sai. É o seguinte: um bastão e uma bola custam juntos R$ 1,10. O bastão custa R$ 1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? A resposta que salta na mente da esmagadora maioria das pessoas é 10 centavos. É quase irresistível. Parece tão óbvio, né? Tão certo. Mas essa resposta intuitiva que veio do nosso sistema 1, ela tá errada. Se a bola custasse 10 centavos e o bastão custasse R$ 1 a mais, ele ia custar R$ 1,10. A soma daria R$ 1,20, não R$ 1,10. A resposta correta é 5 centavos. Exato. Porque aí o bastão custa R$ 1,05, que é R$ 1 a mais, e a soma fecha certinho em R$ 1,10. E o que é chocante não é a dificuldade do problema em si. Não, de forma alguma. É a facilidade com que as pessoas erram. O Kahneman cita estudos mostrando que mais da metade dos alunos de universidades de elite, a gente está falando de Harvard, MIT, Princeton, eles erram. E não é por falta de inteligência. É porque o sistema 2 deles simplesmente não se deu ao trabalho de checar a sugestão fácil do sistema 1. Ele só disse, parece bom para mim. E seguiu em frente. Isso é impressionante. Mostra que até as mentes mais treinadas preferem o caminho de menor esforço.
Então, se o sistema 2 é esse supervisor preguiçoso e o sistema 1 está no comando quase o tempo todo, como é que ele funciona? Como é que ele chega nessas conclusões tão rápido? Parece mágica. Não é mágica, mas é um processo extraordinário chamado ativação associativa. O sistema 1 funciona como uma teia de aranha gigantesca na nossa memória. Cada ideia está conectada a muitas outras. Quando um ponto dessa teia é ativado, ele não acende sozinho. E envia uma onda de energia que ativa outros pontos próximos. Como um efeito dominó de ideias. Exatamente. O Kahneman usa um exemplo poderoso e um pouco visceral. Ele só nos dá 2 palavras: bananas e vômito. Nossa, só de ouvir já sinto uma coisa estranha. Percebe? Uma cascata de reações aconteceu na sua cabeça de forma totalmente involuntária. Provavelmente rolou uma careta. A mente criou uma conexão causal instantânea, imaginando que as bananas causaram o vômito. E por um tempo, a ideia de comer banana talvez não seja tão apetitosa. Tudo isso é o sistema 1 trabalhando nos bastidores, conectando ideias de um jeito coerente, mesmo que a conexão não seja real. Isso me leva a uma pergunta. Se uma simples palavra pode preparar a mente para outras, será que isso pode influenciar nosso comportamento de verdade no mundo real? Ah, sem dúvida. E isso nos leva a um dos conceitos mais fascinantes, o priming, ou pré-ativação. As ideias que nos são apresentadas, mesmo que de forma bem sutil, preparam a nossa mente e podem influenciar o que a gente faz depois, de um jeito profundo. Os experimentos sobre isso são de cair o queixo. Me conta um. Quero ver se eu acredito. Ok, o clássico efeito Flórida. Pesquisadores pediram a um grupo de jovens universitários para montar frases a partir de uma lista de palavras. Para metade deles, a lista tinha palavras associadas à velhice. Flórida, esquecido, grisalho, ruga. O outro grupo recebeu palavras neutras. A tarefa era só linguística, mas a medição de verdade aconteceu depois. Ao saírem do laboratório, os pesquisadores mediram, sem que eles soubessem, o tempo que levavam para caminhar por um corredor. Não me diga que. Exatamente. Os estudantes que foram pré-ativados, digamos, com as palavras sobre velhice, caminharam significativamente mais devagar pelo corredor. A ideia de velhice ativou o comportamento de lentidão, sem que eles tivessem a menor consciência disso. É o que chamam de efeito idomotor. Uma ideia dispara uma ação. Isso é inacreditável. Parece coisa de ficção científica. Que nossas ações podem ser manipuladas por palavras que a gente acabou de ler? E tem mais exemplos assim? Vários. Tem o chamado efeito Lady Macbeth. Pessoas que são induzidas a pensar em uma ação moralmente questionável que cometeram, tipo mentir para alguém. Elas ficam muito mais propensas, logo em seguida, a valorizar ou querer comprar produtos de limpeza. Sabonete, antisséptico. É como se o cérebro dissesse: minha alma está suja, então eu preciso limpar meu corpo. É uma metáfora que vira algo físico. Engraçado, agora que você fala isso, eu percebo que, quando eu estou procrastinando uma tarefa importante, sinto uma vontade irresistível de arrumar minha mesa. Talvez seja meu cérebro tentando limpar a culpa de não estar trabalhando? É uma ótima analogia. É o sistema 1 fazendo essas conexões simbólicas o tempo todo. E isso tem implicações enormes no dia a dia. Tem um experimento fantástico feito num escritório no Reino Unido sobre isso. Eles tinham uma caixa da honestidade na cozinha, sabe? Onde os funcionários pegavam café e deveriam deixar o dinheiro correspondente. Ah, o famoso sistema de honra. Imagino que nem sempre funcionava tão bem. Pois é, mas os pesquisadores decidiram intervir. Acima da lista de preços, eles colocaram um simples cartaz. A cada semana, eles trocavam a imagem do cartaz. Numa semana, eram flores. Na outra, era um par de olhos que parecia olhar diretamente para a pessoa. Fizeram isso por 10 semanas e registraram as contribuições. Eu imagino que os olhos tenham feito alguma diferença. Mas quanta? As pessoas realmente se sentem observadas por uma foto? A diferença foi gigantesca. Nas semanas em que o cartaz mostrava os olhos, as contribuições foram, em média, quase 3 vezes maiores do que nas semanas das flores. Um simples lembrete simbólico de vigilância foi o suficiente para mudar drasticamente o comportamento. Sem ninguém parar para pensar: ah, tem uma foto de olhos aqui, é claro eu pagar. Foi tudo operado pelo sistema 1.
Isso me faz pensar em como as empresas usam avatares com rostos humanos em chats de suporte, sabe? Será que a simples presença de um rosto, mesmo falso, nos torna mais pacientes naquela interação? O princípio parece ser o mesmo. Exatamente. Estamos cercados por esses primes o tempo todo. Então, se nossas ações podem ser influenciadas por coisas que a gente nem nota, o que isso diz sobre como a gente forma nossas crenças? Elas são tão racionais quanto a gente gosta de pensar? Imagino que não. Se nosso cérebro pode ser enganado tão fácil, ele deve ter algumas preferências, alguns atalhos. Ele tem uma preferência fundamental pelo que Kahneman chama de conforto cognitivo. Tudo que é fácil para o sistema 1 processar nos dá uma sensação boa, de familiaridade, de verdade. Uma frase impressa em fonte clara parece mais verdadeira do que uma em fonte borrada. Uma ideia que rima parece mais sábia. E, o ponto crucial, uma ideia repetida muitas vezes parece mais verdadeira do que uma que ouvimos pela primeira vez. Ah, aí a gente entra num terreno perigoso. É a base da propaganda e hoje em dia da desinformação. Repita uma mentira o suficiente e ela se torna familiar. E a familiaridade é confundida com a verdade pelo nosso sistema 1. Precisamente, é a chamada ilusão de veracidade. O sistema 2 poderia intervir e dizer, espere, só porque eu vi isso 10 vezes, não significa que é verdade. Mas lembra, ele é preguiçoso. A sensação de conforto cognitivo é suficiente para ele dar de ombros e aceitar a informação. Essa busca por uma história coerente e confortável, mais a preguiça do sistema 2, nos leva a tirar conclusões precipitadas com pouquíssima informação. O Kahneman tem uma sigla para isso, para o princípio que guia o sistema 1. WSIAT. WSIAT, o que isso significa? É a sigla em inglês para What You See is All There Is. O que você vê é tudo que há. Exatamente. O sistema 1 é mestre em construir a melhor história, a mais coerente possível, usando só as informações que estão disponíveis no momento. Ele não se pergunta, quais informações importantes estão faltando aqui? Ele simplesmente ignora a ausência de evidências. Para ele, a consistência da história importa muito mais do que a sua completude ou precisão. Ironicamente, saber pouco torna mais fácil construir uma história coerente. Menos fatos, menos chances de contradição. Isso explica muita coisa. Explica uma quantidade enorme de vieses cognitivos. E um dos mais poderosos que nasce do WSIAT é o efeito Halo. É a tendência de gostarmos ou desgostarmos de tudo em uma pessoa, incluindo coisas que a gente nunca observou, com base só numa primeira impressão. Ok, vamos fazer um pequeno teste aqui, como o do livro. Imagina que alguém precisa escolher um candidato para uma vaga e tem duas descrições curtas. Primeiro, o candidato Alan, inteligente, trabalhador, impulsivo, crítico, obstinado, invejoso. Agora, o candidato Ben, invejoso, obstinado, crítico, impulsivo, trabalhador, inteligente. Qual deles parece mais promissor? A maioria das pessoas, sem nem hesitar, escolhe o Alan. Ele parece uma pessoa boa com alguns defeitos. O Ben, por outro lado, parece problemático. Mas aí que tá o truque. As palavras são exatamente as mesmas. A única coisa que mudou foi a ordem. Isso é impressionante. Como pode a simples ordem dos adjetivos mudar completamente a nossa percepção de alguém? É o efeito halo em ação, alimentado pelo WSIAT. As primeiras características de Alan, inteligente e trabalhador, elas criam um halo positivo. O sistema 1 constrói uma história coerente a partir daí. Quando a gente lê obstinado, interpreta como determinado. No Ben, a história começa com invejoso e obstinado, criando um halo negativo. A mesma palavra obstinado agora soa como teimoso, difícil, e a inteligência dele, no final, o torna ainda mais perigoso. A primeira impressão coloriu tudo o resto. O que a gente viu primeiro foi tudo o que pareceu existir. E isso deve acontecer o tempo todo em entrevistas de emprego, em avaliações de desempenho, até em como julgamos políticos, né? Se a primeira coisa que ouvimos sobre alguém é positiva, a gente tende a interpretar as ações futuras dessa pessoa sob uma luz favorável. E o contrário também é verdade.
constantemente. A gente forma uma impressão em segundos e passa o resto do tempo procurando evidências que confirmem essa impressão inicial e ignorando o que a contradiz. O sistema 1 quer coerência, não a verdade. Uau! Então, depois de tudo isso, a sensação que eu tenho é que meu cérebro tem uma vida secreta da qual eu não fazia ideia. Tem esse herói de ação, o sistema 1, trabalhando em silêncio, tomando decisões, gerando sentimentos, nos fazendo caminhar mais devagar ou pagar pelo café, e também criando ilusões poderosas. E tem o sistema 2, o nosso eu racional, que na maior parte do tempo está só relaxando. Exatamente. E o objetivo de entender tudo isso não é demonizar o sistema 1. Seria impossível e péssimo viver sem ele. Nossa intuição nos salva de perigos, nos permite navegar pelo mundo com eficiência. A questão não é eliminar o pensamento intuitivo, é saber quando desconfiar dele. A grande contribuição do Kahneman foi nos dar a linguagem para identificar os padrões. Então a chave é aprender a reconhecer as situações em que os erros do sistema 1 são mais prováveis. Para a gente poder dizer, opa, peraí, talvez aqui vale a pena acordar o preguiçoso do sistema 2 e fazer um esforço extra. É exatamente esse o ponto. Em decisões importantes, financeiras, profissionais, pessoais, vale a pena desacelerar. E questionar aquela primeira resposta que parece tão óbvia e confortável. Perguntar, o que eu não estou vendo aqui? Qual a informação que o meu sistema 1 está convenientemente ignorando para criar essa história tão coerente? E para deixar uma última provocação, o Kahneman observa algo que me parece muito verdadeiro. É infinitamente mais fácil e até um pouco prazeroso identificar os erros de pensamento nos outros do que em nós mesmos. Sem dúvida. Reconhecer os nossos próprios vieses é cognitivamente muito difícil. Então talvez o pensamento final seja este. Agora que a gente conhece esses padrões, em que conversas ou decisões futuras vai ser possível notar o sistema 1 de outra pessoa em ação, tirando conclusões precipitadas com o Weisiat ou sendo vítima do efeito halo, e ao observar isso nos outros, o que essa observação pode, no fim das contas, nos ensinar sobre as armadilhas da nossa própria mente.